noite, irmãos. Você poderia abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, por favor? Seria bastante importante que os irmãos pudessem acompanhar pela Bíblia. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 17, ok? Então vamos lá. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. E o que corre pelo oriente da Assíria é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vou fazer uma breve oração. Senhor, nós entregamos esse tempo aqui nas tuas mãos, Senhor. Só o Senhor é capaz de trazer a revelação de que necessitamos. Cuida aqui do ambiente espiritual, acalma as nossas almas e nos dá entendimento espiritual para alcançar a grandeza e a beleza daquilo que o Senhor nos quer transmitir através dessa palavra. E que, através dela, o Senhor nos desperte a um estudo profundo e uma meditação profunda na beleza da Tua palavra, na beleza do Senhor, dos Teus caminhos e do nosso chamado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu queria utilizar essa porção, primeiramente, para mostrar que, através dessa porção, o Senhor está nos anunciando a queda do homem antes da formação do homem e a redenção antes da queda. A queda antes da formação do homem e a redenção antes da queda. Mas o objetivo não é propriamente tratar a presciência de Deus, mas analisar 2 aspectos que dizem respeito às árvores e o que elas significam, e no viés da queda, ou do pós-queda. E as pedras preciosas, e o que isso diz respeito a o que elas significam
que basicamente tem a ver com personalidades transformadas à luz da palavra, conformadas a Cristo. Tá? Então, nós vamos tentar, caminhando devagarzinho, para poder tentar demonstrar tudo isso dentro do que o tempo nos permitir. Então, vamos lá. E por isso eu pedi para que vocês abram a Bíblia para a gente ir acompanhando versículo por versículo. Tá bom? Então, vamos lá. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. A primeira nota importante aqui é o seguinte. Essa primeira palavra, criados, porque é o seguinte, há 3 menções para a palavra criar ou formar. Tá? A primeira é bara, que significa criar a partir do nada. A segunda é asah, A-S-A-H. Isso significa criar a partir de algo existente. Tá? E a terceira é yatsar, que significa formar, como no caso da formação do homem. Veja que esse primeiro versículo, ele já nos dá uma sinalização de tudo que o Senhor falou até então. Porque ele diz assim, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, bara, a partir do nada. Isso é o versículo Gênesis 1:1. Quando o Senhor Deus os criou, asah, significa a partir de algo pré-existente. Nós sabemos que de Gênesis 1:1 para Gênesis 1:2, algo aconteceu, porque no versículo 2 já diz que a terra era sem forma e vazia. Não é? Então, vamos dizer, na Igreja Casa que a gente está estudando, a gente analisou em detalhes, ou dentro do possível, a realidade espiritual do que aconteceu, né, na criação, antes mesmo da formação do homem. Então, primeira nota importante é que o Senhor está estabelecendo nesse versículo a criação original, e a partir do versículo 2 de Gênesis 1, o que se tem é um processo de restauração da criação original que foi acometida pelas questões relacionadas ao mundo espiritual e a rebelião que nele ocorreu. Certo? E isso não é um preciosismo, não. Isso é especialmente importante no contexto do que a gente vai analisar, que diz respeito ao fato de Deus anunciar a queda antes da criação do homem e a redenção antes da queda, porque isso mostra muito o caráter e o coração de Deus. Tá? Bom, então vamos para o versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Aqui uma observação. Se você vai ao capítulo 1, no versículo 29, diz assim, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Essa palavra ervas fala de uma vegetação, uma relva, algo rasteiro. Enquanto que em Gênesis 2:5, essa planta do campo já está falando de um arbusto. E essa é uma nota importantíssima nesse contexto aqui. Tá bom? E ele diz assim, pois ainda nenhuma erva do campo, que está lá em Gênesis 1, havia brotado. Por que não? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Então, agora a gente vai fazer a leitura de trás para frente para compreender o que ele está querendo nos ensinar aqui. Por que não havia nenhuma erva do campo brotado? Porque o Senhor não fizera chover.
Bom, quando é que vai ocorrer a chuva? Quando? Do juízo, não é verdade? Não é assim? Logo, o Senhor já está anunciando aqui o juízo antes mesmo de ter criado o homem, pela vertente do elemento chuva, que viria a acontecer só posteriormente, ok? Certo? E não somente isso. E ele diz, e também não havia homem para lavrar o solo. Aí há o seguinte, mais à frente, nós lemos no versículo 15, que o Senhor Deus coloca o homem no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Há um irmão, uma vez, explicando esse texto, falou uma coisa que eu achei linda, né? Ele falou, porque o Éden tem a ver com desfrute. Então, ele mencionou que ao homem foi dado cultivar o deleite e guardar a intimidade. No entanto, quando vamos a Gênesis, capítulo 3, no versículo 23, diz assim, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Bom, então, se eu estou fazendo a leitura correta, há dois indicativos de que o versículo 5 anuncia o juízo antes da criação do homem. Seja pela vertente da chuva, que viria a acontecer mais à frente, na época de Noé, seja pela vertente daquilo para o que o homem foi colocado após ter sido expulso do jardim do Éden. Está claro isso? Estão acompanhando? Então, aqui está anunciado a queda. E isso é especialmente importante, tendo em vista o que já havia ocorrido com a criação, já que a partir de Gênesis 1, 2, o que vemos é todo um processo de restauração de Deus em toda a sua criação. E por isso, as palavras azá e bara, do versículo 4, são extremamente importantes, para a gente entender que ele está contextualizando, e isso claramente para mostrar o caráter e o coração de Deus. E aí no versículo 6 diz assim, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu vou fazer só uma consideração aqui, que diz respeito ao fato da erva do campo. Quando você olha Gênesis capítulo 3, no versículo 18, quando Deus se dirige a Adão e fala das consequências que adviriam a Adão por força da desobediência, ele diz que a terra produziria também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Isso é extremamente importante nesse contexto que nós estamos analisando. E ele vai conectar diversas verdades bíblicas para nos levar a uma reflexão acerca daquilo que diz respeito ao alimento. Ok? A Bíblia apresenta mais ou menos de 35 a 40 árvores. E todas as vezes que as árvores aparecem na Bíblia, elas têm um propósito. Em geral, elas vão significar um contexto de natureza espiritual ou vão associar personagens às características espirituais que são decorrentes das características naturais daquela árvore. Seja, por exemplo, uma palmeira. Vamos pegar um exemplo para simplificar o que eu estou querendo dizer. As palmeiras, por exemplo, para vocês compreenderem a beleza e a profundidade da palavra, elas estão esculpidas e entalhadas no interior do templo erigido por Salomão. Naquela ornamentação você tinha lá flores abertas, colossíntidas, palmeiras, e cada um desses elementos tem o seu aplicativo de natureza espiritual no que diz respeito à formação de Cristo em nós. Tá bom? Porém,
há dessas árvores 4 que a gente menciona que são muito características da natureza humana alienada de Deus. Quais são? Os cardos, os abrolhos, a sarça e o espinheiro. Tá? São as 4 árvores que vão tipificar a natureza humana vazia, sem Deus. Tá? Todas as menções bíblicas, se você pegar uma chave bíblica dessas árvores, você vai ver claramente isso que nós estamos colocando aqui. Tá bom? Bom, dito isso, voltando lá, o que diz aqui, ó? Que o Senhor fez do solo botar todas as árvores agradáveis à vista, boas para alimento, e também a árvore da vida. Presta atenção nisso. Imagina que aqui é o Éden. Então, o Senhor delimitou o Éden, colocou árvores agradáveis à vista e boas para alimento em todo o Éden, colocou uma árvore no centro do jardim para o qual ele chama a atenção, que é a árvore da vida, e menciona uma árvore a qual ele não associa que era agradável à vista nem boas para alimento. Ele somente cita que tinha uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante, sabe por quê? Aí você vai no capítulo 3, quando fala da queda do homem, lá no capítulo 3, no versículo 1, na parte B, diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Sabemos que é a serpente. É muito comum, né, quem ouve a palavra a primeira vez, achar estranho um animal falante exercendo quase que um poder mediúnico, né? Porque, em geral, quando é apresentado Gênesis, não é apresentado a realidade espiritual do que aconteceu entre o versículo Gênesis 1:1 para Gênesis 1:2. Mas, enfim, a pergunta capciosa da serpente respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Bom, no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar atendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui eu queria chamar a atenção uma nota importante, porque nós estamos diante de uma realidade que diz respeito à natureza humana na dispensação da inocência. E, no entanto, ainda na dispensação da inocência, a mulher, a natureza humana se viu tentada por aquilo que era contrário à determinação de Deus. Isso é alguma coisa que a gente deve refletir bastante. E é interessante porque, mesmo nesse estado de inocência, observa como é que a visão dela é diametralmente oposta à visão de Deus. Por quê? Ela, olhando para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, a esta árvore, e não o que Deus havia dito, ela chamou de árvore boa para se comer, agradável aos olhos e boa para dar atendimento. Isso é o que João chama, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Interessante essa questão, porque ela viu de uma forma diametralmente oposta de Deus e num estado de inocência, porque até então ela não havia transgredido. E é claro que a serpente percebeu, não é? Porque, embora o inimigo de Deus não seja onisciente, mas ele conhece a reação humana, e pela reação humana ele sabe aonde atingir. E o que ele fez, então? Ele percebeu, e é muito sintomático, que essa árvore, na perspectiva dela, estava no centro do jardim. Ou seja, aquilo que Deus não colocou no centro, ela colocou no centro. E acrescentou o que Deus não havia dito. Não vou entrar em mais detalhes, só vou chamar a atenção para depois vocês analisarem em casa. Porque é uma outra chave bíblica nesse texto de Gênesis capítulo 3,
que é o seguinte. Observem que no versículo 1 diz assim: é assim que Deus disse. A mulher responde: mas disse Deus. E aí a serpente no versículo 5 diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Observa que ela vai chamar Deus, Elohim. No entanto, a partir do versículo 8, todas as menções não dizem respeito a Deus, mas dizem respeito a Senhor Deus, o que é extremamente importante. Porque a palavra Senhor, que foi dada por Deus e explicada por Deus quando ele se apresentou a Moisés, Yahvé, o Senhor. E a palavra Yahvé diz respeito àquele que é e que se transforma. No contexto lá de Moisés, Deus se apresentou dessa forma porque a sociedade egípcia era politeísta. Então eles tinham um Deus para cada necessidade. E eram falsos deuses. Se Deus se apresentasse com outro nome que não esse, eles o colocariam como mais um na prateleira. Então Deus se apresenta como aquele que é, em contraposição aos deuses que não são, e aquele que se transforma. Porque se a necessidade deles era o Deus que cura, então ele é o Jeová Rafá. De justiça, então ele é o Jeová Tsekenu. E assim sucessivamente. E por isso, os diversos nomes Yahvé, que você tem na Bíblia, com a sua extensão correspondendo àquilo que Deus representa. Deus queria se apresentar como aquele que é tudo para os seus. E, aliás, é bastante sintomático que ele tenha se apresentado dessa maneira a Moisés, quando chama Moisés a partir de uma sarça ardente. Porque de Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. Como a sarça representa a natureza humana sem vida, o fato da sarça se queimar e não se consumir diz respeito a quê? Ao desejo de Deus de habitação com o homem. Porém, em Isaías, no capítulo 55, no verso 13, diz que aonde crescia o espinheiro, haverá de crescer o cipreste. E aonde crescia a sarça, haverá de crescer a murta. E Isaías 55 apresenta o plano da redenção no processo não só de salvação do espírito, mas também de salvação da alma. Porque esse processo de transformação implica na salvação da alma. E para entendê-lo, nós precisamos compreender as características das árvores para compreender o seu aplicativo no que diz respeito à mudança de natureza interior que estas implicações vão indicar. O homem é comparado a uma árvore na Bíblia. Então, é bastante significativo isso, tá? Então, todas as vezes que, a partir do versículo 8, em Gênesis 3, você tem Senhor Deus, o Yahvé Elohim, o Yahvé implica em dependência, aquele que é e que se transforma. E é por isso que até então, até o versículo 7, você não tem a menção Yahvé, você só tem a menção Elohim. Esses detalhes parecem pouco, mas mostram a sagacidade do inimigo quando ele se apresenta. E eles são indicativo da nossa percepção daquilo que somos diante do nosso Deus, totalmente dependentes. Bom, voltando lá, aí o que acontece? No versículo 8 do capítulo 2 diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. A palavra jardim aqui fala de um lugar que é cercado, tá? Uma área cercada,
Muito interessante isso. E colocou ele na direção do Oriente. Por que ele cita o Oriente? Basta você pegar o tabernáculo. A porta do tabernáculo dava para o Oriente. A porta do templo dá para o Oriente. Não é? É como se ele dissesse a porta de entrada. Tá? Então, o que acontece? E pôs nele o homem que havia formado. Irmãos, o homem, no momento em que ele foi formado, de imediato ele já vai ser colocado num lugar cercado, que é o Éden. E pôs nele o homem que havia formado. Dá uma noção de imediatismo. Criou o homem e o colocou lá. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de aves agradáveis à vista, boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí vem a questão, ou seja, até aqui, nós vimos as questões relacionadas à queda. A presciência de Deus anunciando a queda e os elementos correlatos a Gênesis 3 que indicaram a queda, com essas nuances importantes, essas notas que devem ser colocadas. E aí, parece que o texto dá uma variada, porque ele começa a falar de um rio saindo do Éden, a princípio parecendo não ter uma correlação direta. É porque, na verdade, através dos rios que saem do Éden, o Senhor haveria de anunciar a redenção. E observem que isso traz consigo verdades extremamente importantes para as quais nós precisamos meditar. Então, vamos lá. O rio que saía para regar o jardim dividia-se em 4 braços. O número 4 na Bíblia, em geral, está associado à universalidade. Tá? O fato de você querer atingir toda a criação. Por exemplo, no altar onde era feito o holocausto, né, ele possuía chifres nas suas quinas. O sangue deveria ser passado nos 4 chifres do altar de holocausto, porque chifre na Bíblia fala de poder e o sangue é o por meio do qual é feita a expiação. Então, isso fala do poder do sangue para fazer a expiação no que diz respeito à universalidade. Uma obra completa e com o propósito de alcançar todos, assim como Paulo vai falar em Timóteo. Bom, dito isso, o primeiro rio chama-se Pison. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Pison significa fluindo gratuitamente. Isso aqui está conectando com Isaías 55, diz respeito à graça de Deus. Tá? E aí diz assim, que é o que rodeia a terra de Avilá. Avilá fala de círculo, e círculo nos lembra aliança. Onde há ouro. Ouro na Bíblia sempre vai apontar para a natureza e para a glória de Deus. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Bom, o bidélio é uma fragrante goma resinosa, parecida com a mirra. Depois da goma ser removida da árvore, ela endurece, torna-se cerácea, né, uma cera, transparente e similar à pérola. Em Números, capítulo 11, verso 7, a palavra nos diz o seguinte: era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante a bidélio. O bidélio está aí para nos lembrar indiretamente da realidade do maná. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a pedra de ônix? Aqui abre-se uma perspectiva fantástica.
Na Bíblia, você vai ver falar de pedras preciosas basicamente em 2 locais. Êxodo capítulo 28, quando é feita uma correlação da sequência do nascimento dos filhos de Israel e, portanto, das tribos de Israel, conectadas com as pedras preciosas que vão no éfode do sumo sacerdote. Ok? Tá? Isso está em Êxodo, capítulo 28. Vou abrir aqui para ler, é melhor do que eu ficar falando. Êxodo 28. Diz assim: verso 15, verso 17. Colocará neles engastes de pedras com 4 ordens de pedra. A ordem de sardio, topázio, carbúnculo será a primeira, e aí ele vai citando as ordens. Verso 21. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12. Segundo os seus nomes serão esculpidas como sinetes, ou selos, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Isso aqui é uma figura de Jesus como nosso sumo sacerdote que traz o seu povo próximo ao seu coração. Bom, aqui são apresentadas as tribos em conexão com as pedras. Nós vamos ver, talvez em outro dia, quando você pega os evangelhos, porque somente o evangelho de João, ele está disposto de ordem cronológica. Quando você pega os eventos e coloca todos do evangelho de forma cronológica, você vai ver que há uma ordem de aparecimento dos apóstolos. De tal maneira que há como se fazer uma correlação da tribo, da pedra e do apóstolo. E isso é muito importante. Tá bom? Mas, voltando, na pedra de ônix, no Êxodo 28, 9, diz assim: tomarás as 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Porque, além do sumo sacerdote trazer as pedras no seu peitoral, pedras de ônix eram colocadas nas ombreiras dele e eram, então, gravados nomes nelas. Isso era feito por causa da capacidade ou da maleabilidade da pedra de ônix. E é por isso que ela é mencionada nesse sentido. E isso é extremamente significativo quando você analisa o contexto de Gênesis 2, que a gente está analisando. Depois nós vamos fazer uma leitura juntando esses significados. Bom, o segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. Gion significa o grande romper das águas. Tá? Inclusive é citado em 1 Reis, tá? Num contexto lá bastante importante. E é o que circunda a terra de Cuxi. Isso é claramente, a gente sabe que o Espírito Santo na Bíblia, ele é representado, dentre outras, pelo fluir das águas, né? João 7,37. Isto dizia ele com respeito ao Espírito que haveriam de receber todos os que nele crescem, quando falou desse fluir das águas, relacionando lá naquele contexto a festa dos tabernáculos. Só que esse Gion circunda a terra de Cuxi. Olha que interessante. Cuxi é a Etiópia. Em Jeremias 13, 23, diz: porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Será que o etíope pode mudar a sua pele? Será que o leopardo tem condição de mudar as suas manchas? Então, podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Aqui é claramente uma menção
a impossibilidade humana de salvar-se a si mesmo pelas boas obras. E a profunda necessidade de que essas boas obras e essas realidades sejam operadas pelo fluir do Espírito Santo. Não é à toa que Filipe é deslocado propositadamente por Deus para salvar um etíope e eunuco, em Atos, no capítulo 8. Né? O etíope ali é uma figura do homem natural. E o eunuco, naquele contexto, era um homem incapacitado de gerar filhos. E depois nós vemos o terceiro rio, que é Tigre. Tigre significa rápido, ir em frente, progredir. Isso vai tipificar esse fluir da vida abundante. E, por fim, o Eufrates. A palavra Eufrates tem a mesma raiz da palavra Efraim, que significa frutífero. Tá? Então, isso diz respeito à frutificação. Então, fazendo a leitura de forma simplificada, a graça em Pison nos alcança. Nós somos objeto da aliança de Deus, com o propósito de manifestarmos a sua natureza e a sua glória. Há necessidade profunda de que a gente se alimente da palavra. E há uma profunda necessidade de nós nos deixarmos moldar, assim como no caso da pedra de ônix. Isso acontecendo, haverá, sem dúvida, um grande romper de águas, de tal maneira que aquele etíope, agora, ele pode gerar frutos, ele pode, vamos dizer assim, mudar a sua pele. Não ele, por ele, mas pelo Espírito que nele habita. E aí depois a gente vê que há um rápido crescimento através desse fluir da vida abundante, de tal maneira que há uma frutificação. E é claro, a frutificação no contexto da Nova Aliança, no Novo Testamento, está vinculado a basicamente 2 textos. Gálatas 5, que fala do fruto do Espírito, e João, capítulo 10, que fala da videira verdadeira. E, nesse sentido, é importante que a gente compreenda que o contexto que está em João, capítulo 10... Então, Não é 10, não. 15, perdão. João 15 tem 2 elementos ali fundamentais, tá? Que diz respeito à vida relacional com o Senhor, onde a nossa carne é crucificada e o nosso ego é tirado do trono. Nós não podemos olhar para João 15 sem considerar essas 2 realidades. Ok? Muito bem. Então, dito isso, o que então a gente aprende até aqui? Primeiro, a presciência de Deus. Não é? Ele já sabia de tudo antes de tudo acontecer. Isso deveria nos levar a um descanso. Infelizmente, a natureza humana é complicadíssima. A nossa alma é muito complicada. Quando você estuda as 42 estações pelas quais o povo de Deus caminhou, você vai ver que a questão do descanso é trabalhada até nas últimas estações. Né? E o Gênesis é o livro dos princípios. Esse mesmo princípio que aponta para o descanso, a partir da presciência de Deus, nesse contexto que eu estou apresentando, ele vai aparecer na saída do Egito, com movimentos que aos egípcios parecem erráticos e movimentos que o povo de Deus desconhece e que foram propositais de Deus para salvá-los. E, no entanto, eles questionam a Deus ao longo de toda a caminhada, desconhecendo os caminhos supervenientes de Deus. Esse é um primeiro ponto. O segundo, aí com respeito à queda, conhecimento sem vida não funciona.
Conhecimento sem vida não funciona. A proposta de conhecer, em tese, conhecer o bem e o mal, não é mal em si mesmo. Desde que eu tenha o poder de, conhecendo o bem, fazê-lo, e, conhecendo o mal, evitá-lo. Que é o que Paulo diz que nós não conseguimos fazer. Ele diz em Romanos: o mal que eu não quero, eu faço, o bem que eu quero, eu não consigo fazer. O conhecimento sem a vida não funciona. Terceiro, o poder da escolha correta vem da vida. Isso é extremamente importante. O poder da escolha correta vem da vida, da obediência. Que necessidade em dias corridos que nós temos de ouvir a voz de Deus para a nossa tomada de decisão, né, irmãos? Temos de aprender a viver em total dependência. Todas as dificuldades pelas quais passamos visam a nos aperfeiçoar. E, em essência, a grande questão está vinculada a uma vida de dependência. Vida de dependência. Isso é extremamente importante. O quinto ensino é: se não mergulharmos na palavra e deixarmos-nos ser moldados, não há como ser cheio do Espírito. E não há como frutificarmos para o Senhor. Infelizmente, a média da cristandade mundo afora é rasa. Porque se quer ler e quando lê não medita. Como é que nós queremos ter profundidade se a gente efetivamente não medita? Não que o conhecimento pelo conhecimento vai nos habilitar, mas certamente o Espírito Santo pode usar o conhecimento para nos tocar e nos fazer compreender de forma mais profunda o que acontece nas nossas almas, uma vez que o nosso espírito já está salvo. A questão de cristãos agora, dos cristãos agora, é a salvação da alma. E por salvação da alma, que a Bíblia chama de santificação, não se trata de não fazer coisa errada. O não fazer coisa errada é parte do processo, basicamente para nos gerar uma comunhão mais profunda com o Senhor. A grande questão diz respeito a nós sermos conformados a Cristo, o que pressupõe um profundo tratamento do ego e uma profunda crucificação da carne, que são os dois elementos para os quais há inúmeros ensinos no Antigo Testamento, notadamente nos livros de Josué e Juízes. Então, se nós queremos, de fato, seguir ao Senhor, nós precisamos conhecer esses elementos e orar sobre eles. E, através desse conhecimento, o Espírito Santo pode nos indicar aquilo que nas nossas vidas não tem sido conformado àquilo que o Senhor espera de nós. Porque a salvação da alma depende do agir do Senhor e da nossa resposta ao seu agir. O Espírito foi salvo pela justificação quando cremos. Instantaneamente, a alma está sendo salva num processo gradativo de glória em glória. Bom, agora o que está subjacente nesse contexto aqui? As árvores na Bíblia, elas vão falar do que a nossa vida manifesta, né? O homem foi expulso do jardim. Quando as árvores aparecem na Bíblia, elas têm uma mensagem para nós. Lá no Salmo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Outro detalhe magnífico, o nível de profundidade que o Espírito Santo deixa registrado na Escritura. Porque, veja bem, a gente vê por Deuteronômio que o povo de Deus,
especialmente quando entra na terra, né? E em Deuteronômio anuncia previamente, vai ser abençoado através das chuvas, porque a agricultura, vamos dizer assim, ela traz realidades espirituais a ela vinculadas, né? Especialmente no caso das festas fixas do Senhor. E então a chuva era uma tipificação da bênção. Tanto que, por exemplo, em Joel, quando você vê que havia o crestamento da plantação por falta de chuva. Não é? Mas aqui não diz que esse homem seria abençoado como árvore, mas senão por o quê? Por uma... Aqui, ó. Árvore plantada junto a correntes de águas, o que dá uma noção de algo subjacente, profundo. E é extremamente interessante esse aspecto. Tá? Extremamente interessante. Por fim, no quesito das árvores, eu queria mencionar aqui Mateus capítulo 13. Lá você tem as parábolas do reino, tá certo? Qual que é a primeira parábola? Do semeador, não é isso? O semeador saiu a semear. Então ele está semeando o quê? A palavra, não é isso? E a terra é o quê? O coração dos homens, não é isso? Ok. E aí, vocês sabem os 4 perfis de solo que são lá mencionados. No entanto, na parábola do joio e do trigo, o que acontece? Quem é que é semeado lá? São os filhos do reino. Deu para entender? Quando nós aquecemos a palavra e ela adentra o nosso coração, o Senhor tem o desejo de trabalhar em nós para que nós sejamos lançados no mundo para que nós possamos frutificar. E a esses ele chama de trigo. E é claro que tem que ser o aplicativo no que diz respeito à volta do Senhor, porque o trigo não só ele se curva quando ele está maduro, isso fala de uma cerviz trabalhada, como ele é facilmente arrancado, porque ele não está preso às realidades circunstanciais dessa vida. Bom, e as pedras preciosas? Bom, aí eu vou pegar aqui como exemplo, até por causa do tempo, vou pegar uma pedra preciosa. Espera aí só um minutinho. Bom, então vamos lá. Êxodo 28, tribo, pedra. E elas são apresentadas em ordens. Tá? O outro local vai estar em Êxodo 22, me parece, que aí vai falar da muralha da cidade. E na muralha da cidade, as pedras são colocadas umas sobre as outras. Por quê? Cada pedra apresenta uma realidade espiritual sobre a qual a outra que vai ser colocada deve se assentar. Então, por exemplo, se a gente fosse traçar aqui um quadrinho, a gente teria aqui a tribo, a pedra e o apóstolo. A primeira pedra é o jaspe. E o jaspe vai falar da revelação. E o apóstolo vinculado é Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou. Jaspe fala de revelação. E a pedra que se assenta sobre jaspe é a safira. E a safira está ligada à tribo de Dan, lembrando que Dan significa juízo, ou Deus julga. E o apóstolo correspondente é Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu. Uma pedra preciosa, para ser considerada como tal, ela precisa de
uma tremenda pressão para ser realizada, tremendo calor, ser esfoliada, cortada do seu ambiente, esculpida e de um polimento, para que então ela possa brilhar. A safira, que eu vou pegar como exemplo aqui rapidamente, eu vou dar só algumas nuances, ela se diferencia das pedras que formam o grupo do quartzo. Porque é o seguinte, como todas são frutos, né, da natureza, você tem pedras ígneas, sedimentares e metamórficas. Né? A gente, quando estudou, lembra disso. Então, até isso o Senhor utiliza na sua palavra para poder nos ensinar. As pedras que formam o grupo do quartzo, porque as do grupo do quartzo têm como principal elemento o silício. No entanto, essas são do grupo do corindo, e o elemento vinculado a elas é o alumínio. Tá? Há pedras que se tem que esculpir de maneira direta, fazendo capas planas, ao passo que há outras que só podem se esculpir de forma curva. Há pedras que se esculpem em curvas, se você tratar de esculpir em forma direta, você as danifica. Mas existem pedras que devem ser esculpidas de forma curva. Assim como há pedras que nós temos que aplicar uma temperatura e pressão instantaneamente e retirar. E outras que a pressão e a temperatura devem se manter por um longo período, por causa do seu aspecto morfológico e da sua cristalização. Tá? Nós, seres humanos, a psicologia define que há 4 tipos de temperamentos, né? O fleumático, o colérico, o melancólico e o sanguíneo. Exato. Cada um de nós possui isso em uma determinada medida. Entende? E é maravilhoso pelo seguinte: o Senhor, Ele não quer nos tornar todos iguais. E as pedras preciosas, nesse sentido, vão falar da complementariedade que há necessidade de se ter no corpo de Cristo. Por quê? Com a queda, a alma humana inchou e o ego prevaleceu. Então, há um choque contínuo de egos, né? Por posição, por busca de glória, por proeminência e por aí vai. Né? Então, aquilo que é um elemento de repulsa, desde que trabalhado pelo Senhor, ele tem o potencial de ser um elemento de união. Então, quando nós falamos, e aqui se tem falado muito, né, na questão do amor, na questão das relações no corpo de Cristo, quando é que haverá essa realidade espiritual? Quando as pedras passarem pelo processo. Tremenda pressão, tremendo calor. E precisam ser esfoliadas, esculpidas. Então, não há outra forma do Senhor fazer, senão através dessa maneira. Tá certo? Bom, aí, para finalizar, as pedras preciosas, um irmão abençoado, nosso irmão Gino, e a Francesco, que já faleceu, no seu livro Aproximação ao Apocalipse, ele fez um estudo sobre as características morfológicas da pedra aplicáveis à natureza humana. E, na verdade, o Senhor, dada a nossa pequenez, ele se utiliza de elementos naturais para poder nos ensinar verdades espirituais. Então, as características morfológicas da pedra vão apontar para realidades espirituais daquilo que o Senhor quer produzir em nós. E, por isso, a necessidade
da pedra de ônix, que é a única mencionada lá em Gênesis, no contexto de redenção. Quais são as características, por exemplo, da safira? Simetria. A safira cristaliza de uma maneira que ela se cristaliza simetricamente. Quer dizer, igual para um lado, igual para o outro lado. Isso nos fala da justiça, do equilíbrio. Simetria quer dizer não fazer acepção de pessoas. Simetria é não inclinar-se para um lado em detrimento de outro. E é muito significativo que a tribo seja Dan, não é? Como Dan fala de juízo, no que concerne a nós, a revelação em Pedro, sobre ela se assenta lá na muralha, em Gênesis 22, a safira, porque onde o Senhor revela, Ele também julga. Não é? Não foi assim que cremos? Reconhecendo os nossos pecados? Quando o Senhor se revelou a nós? Então, o julgamento do pecado descansa sobre a revelação. Segunda característica, estabilidade. Os compostos químicos da safira, por isso eu citei, tem a ver com os enlaces de alumínio com oxigênio, e que a fazem tão estável que dificilmente ela perde a sua estabilidade ou se degenera, se transformando em alguma outra coisa. Lá em Êxodo, no capítulo... acho que é 24, Êxodo 24, Êxodo 19, Moisés chega ao Monte Sinai. Se você é um leitor cuidadoso, você vai ver que a partir de Êxodo 19, Moisés vai subir 11 vezes ao monte. Essa aqui é a sexta subida. E olha o que diz lá. Verso 9, Êxodo 24, 9. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Julgamento. Julgamento. Deixa-me ver aqui. Tá. A outra característica dessa pedra, ela é chamada de dicroísmo. Sabe o que significa isso? Se você pegar uma safira, e dependendo da angulação que você olha para ela, ela vai apresentar uma cor diferente. Então, se você pega ela daqui, dependendo do ângulo que a luz está entrando nela, você vai ver ela azul. Se você virar, você vai ver ela verde. Interessante isso, né? Por quê? Porque a gente é levado a pensar assim, poxa, então quer dizer que essa pessoa, representada por essa característica, se adapta às circunstâncias? Não. É ao contrário. Ela se deixa julgar por aqueles que a enxergam em determinada coloração, mas que não corresponde àquilo que ela é. Então, ela não só é simétrica, não só é estável, como também ela se mantém irredutível, muito embora o julgamento daqueles que a veem em cores diferentes. Irmãos, sabe quem são esses?
Lá em Cantares vai dizer a respeito do Senhor, o seu ventre como alvo marfim, quando a noiva faz aquela declaração para ele, em Cântico dos Cânticos, no capítulo 5. Coberto de safiras. Esse livro, um dia a gente tem que estudar ele, porque ele é simplesmente maravilhoso. Tudo aquilo que diz respeito à noiva, seus olhos, suas faces, seus cabelos, o colo do seu peito, seus seios, tudo diz respeito a realidades espirituais da noiva de Cristo. Se você se utiliza corretamente das Escrituras para compreender o que o Senhor quer nos dizer e aonde Ele quer nos levar. Bom, o dicroísmo define esses como os pacificadores, mencionados em Mateus. Os pacificadores são os que reconciliam uns com os outros, os que põem uns com os outros em paz, os que levam a reconciliação e o equilíbrio. Justamente a safira é simétrica, estável, dicróica. O Senhor tem em conta o julgamento com o qual julgamos e a medida com a qual medimos. Nem todos seremos julgados segundo o mesmo julgamento e a mesma medida, mas cada um segundo o julgamento e a medida com que julgou. Isso é dicroísmo. E, por fim, asterismo. A palavra aster tem a ver com a palavra ester, que fala de brilho, né? Aquilo que refulge. Para finalizar, lá quando em Marcos é dito que Tiago e João são filhos de Zebedeu, é muito interessante, porque eles são chamados de filhos do trovão. Lembram-se disso lá em Marcos? Filhos do trovão? Pois é, na verdade, quando Marcos está fazendo isso, ele está nos conectando com o livro de Josué. E no livro de livro de Juízes, capítulo 1. Adoni-Bezeque, porém, fugiu. Capítulo 1, verso 6. Mas o perseguiram e, prendendo-lhe, cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém, e ali morreu. Adoni-Bezeque, filho do relâmpago, ou filho do trovão. Boanerges, filho do trovão. Tiago e João, sabe o que está mostrando para nós lá em Marcos? Que eles eram Boanerges, filhos do trovão? Eles são representativos dessa natureza humana aqui, ó. Corta os polegares das mãos e dos pés. Alguns entendem isso como um processo nefasto de retirada da sua identidade e do seu equilíbrio. E esse mesmo João vai ser aquele que o Senhor trabalha nele, e ele diz assim: filhinhos, esse que era o filho do trovão. Então, eu queria deixar isso com os irmãos. Analisem com cuidado as árvores. Que características delas podemos ver nas Escrituras e do que delas tem se tornado real nas nossas vidas. E, em segundo lugar, mergulhem na palavra e se deixem moldar. E permitam-se passar pelas circunstâncias que o Senhor assim o entender, não aquelas que nós caímos por força do nosso próprio pecado, para que, de fato, possamos ser o amálgama segundo o qual a realidade da verdadeira comunhão e do verdadeiro amor seja expressado pela complementariedade no corpo de Cristo, quando cada um, assim como o Senhor o fez,
esteja cada vez mais conformado à realidade da vida de Cristo. E é isso que aquele texto lança como sementes, as árvores e as pedras. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua tão rica palavra, Senhor. Como somos pequenos, Deus. Como somos ainda tão pequenos diante da Tua glória. Eu quero clamar ao Senhor, Deus, para nos ajudar a que a nossa vida seja de fato conformada. Nos ajuda, Senhor, a não dar coices na providência do Senhor, nas circunstâncias da vida pelas quais precisamos passar. Nos dá uma motivação de coração para de fato sermos trabalhados com vistas a sermos instrumentos dessa unidade plena que o Senhor deseja realizar no aspecto subjetivo, nas congregações, incluindo essa congregação, nas nossas vidas. Nunca desista de nós, Senhor. Nos dê a graça, Senhor, de em dias tão corridos, a gente meditar na palavra, considerar verdadeiramente aquilo que o Teu Espírito fala. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Muda a nossa vida, vê o que caminho mau há em nós e nos guia pelo caminho eterno. Que o Senhor alcance tudo aquilo que o Senhor deseja na nossa vida e que a nossa vida seja realmente uma vida que o Senhor possa se agradar, Pai. Obrigado pela Tua tão rica e tão maravilhosa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.